Venâncio Mondlane está há cerca de 2 semanas a realizar um périplo pela Europa. Portugal, Alemanha, Suécia e Inglaterra são os países onde está a apresentar o projeto eleitoral para a presidência da República de Moçambique. Candidato independente, até aqui com o apoio da coligação Aliança Democrática, às eleições de 9 de outubro. Venâncio Mondlane está esta noite connosco no Causa e Efeito. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Começamos pelas notícias mais recentes, a exclusão em definitivo da coligação CAD pelo Conselho Constitucional. O que é que tem a dizer desta decisão? Bom, muito obrigado, Flávia. Obrigado, RTP, pela oportunidade. Olha, essa decisão, para mim, ela representa exatamente, definitivamente, o funeral da jurisprudência moçambicana, porque foram cometidos atropelos de todo o nível e, tendo em consideração que o Conselho Constitucional é, digamos, o último recurso, a última instância moral, ética, jurídica, jurisdicional do país, quando isto acontece, significa que, em definitivo, nós asfixiamos a democracia no país. E digo isto por 2 ou 3 razões simples. É que existem algumas regras muito básicas do direito do mais elementar. Uma delas é que o Conselho Constitucional nunca se pode pronunciar ou apreciar um fato que nunca foi objeto ou de pedido ou de uma acusação. Portanto, o Conselho Constitucional deve tomar a sua decisão com base num dispositivo. Portanto, tem que haver alguém interessado em fazer um pedido ou fazer uma acusação. E a decisão que foi tomada pelo Conselho Constitucional, ela incidiu sobre uma deliberação da qual nunca houve pedido, nunca houve acusação. Portanto, o Conselho Constitucional foi anular uma deliberação que incidia sobre a etapa da inscrição da coligação e não propriamente da candidatura. E agora? Significa que é um erro, em matéria de direito, um erro tão crasso, tão básico, que isto demonstra de forma clara que o Conselho Constitucional, pura e simplesmente, executou ou formalizou um expediente mais político do que propriamente técnico. E agora vai avançar para as eleições presidenciais sem o apoio de nenhuma força política ou vai procurar esse apoio junto de outros partidos? Olha, eu estou neste périplo pela Europa. Em princípio, eu já estarei em Maputo já no domingo. E no domingo, a primeira ação política que eu vou ter é um encontro com aquilo que é o board da coligação e vamos lá debater sobre quais são os passos a seguir. Mas até este momento eu ainda permaneço como candidato presidencial às eleições de 9 de outubro. Mas coloca-se hipótese de concorrer sem o apoio de nenhuma força política? Não, quer dizer, isso não tem problemas nenhuns, né? Tanto mais que este termo que a gente costuma dizer, que este é o candidato da Frelimo ou da Renamo, não sei o quê, do ponto de vista jurídico não é, digamos assim, em termos estritos, não existem candidatos partidários. A nossa Constituição e a lei eleitoral, ele impõe como condição apenas subscritores de uma candidatura que a nossa lei impõe que são 10.000 assinaturas. Na verdade, o candidato presidencial, ele é candidato das 10.000 pessoas que subscreveram o apoio à sua candidatura e não partidos. Só que de forma convencionada, a gente diz que eu sou candidato da Frelimo, eu sou candidato da Renamo, ou da CAD, ou sei lá, de qualquer outra formação. Portanto, em rigor, o nosso quadro legal, constitucional em Moçambique, os candidatos são candidatos dos 10.000, 20.000 subscritores que sustentam a sua candidatura. Portanto, não existe impedimento legal nenhum para que eu não possa avançar com essa candidatura. Mas isso pode dificultar a relação do Presidente da República com a Assembleia da República? Pergunto-lhe se concorrer e, hipoteticamente, se vencer as eleições como candidato independente, sem o apoio de nenhuma força política, como é que vai ser essa relação com a Assembleia da República, desde logo no exercício da formação do governo? Olha, claramente que o exercício político ou a da atividade política é uma permanente e incessante busca de consensos, e busca de pactos, e busca de equilíbrios. Então, logicamente, numa condição concreta, ter vencido as eleições, naturalmente que aí vamos ver
dos vários cenários possíveis, como é que é possível nós viabilizarmos uma governação. Mas isso não pode, de forma nenhuma, levar-nos a sofrer por antecipação. Quer dizer, não vamos agora, digamos assim, anular todo um projeto político pelo medo do futuro. Quando chegarmos ao futuro, nós vamos nos adaptar ao futuro e vamos arranjar uma solução adequada, ajustada e consentânea com as circunstâncias concretas do pós-eleitoral. A sua viagem pela Europa está a chegar ao fim. De forma muito clara, quais é que foram os objetivos e que balanço é que faz dos encontros que teve nestes vários países? De forma muito breve. Objetivos foram basicamente 3 objetivos. Primeiro, era dar a conhecer o nosso projeto político para Moçambique. E não só o projeto político para Moçambique, mas o novo modelo de relações externas que nós queremos projetar pelo mundo. O segundo objetivo era, naturalmente, fazer pontes de cooperação política com vários partidos, países e organizações também não governamentais da sociedade civil relevantes nesses países, em que nós pudéssemos reforçar a nossa ação política. Por último, era dar a conhecer a estes países, partidos e organizações internacionais a situação concreta, política, económica e social que se vive em Moçambique, com particular destaque sobre a questão da tentativa de se extirpar em Moçambique o direito fundamental de participação política. Estou a falar do caso da CAD, que agora acabou se consumando com este acordo no Conselho Constitucional. Portanto, praticamente eram os 3 objetivos: dar a conhecer o nosso projeto político, fazer pontes ou alianças relevantes e, por último, dar a conhecer a situação política e económica em Moçambique, com destaque para a CAD. Os resultados foram positivíssimos, muito bons. A nossa porta de entrada para a Europa foi exatamente Portugal, nós iniciamos aqui. Encontrou-se com o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Antes desse encontro, disse que lhe iria pedir que deixasse a neutralidade. Pergunto-lhe se foi bem sucedido. Sim, a neutralidade no apoio a candidatos presidenciais em Moçambique. A mensagem passou e não houve nenhuma objeção por parte do Presidente da República relativamente, digamos assim, à nossa proposta. Tanto mais que não houve objeção também com o PSD. Nós tivemos um encontro com o PSD que foi frutuoso. Tivemos um encontro também com o CDS-PP. Tivemos um encontro também com o Chega, que levantou algumas questões, mas que agora eu acho que fica muito claro de que a nossa posição era uma posição de Estado. Portanto, nós estamos no território português, que é um Estado soberano, que tem as suas instituições, tem um Parlamento, e nós vamos fazer uma visita de cortesia ao Parlamento. Significa que nós, no Parlamento... Mas tenho que lhe perguntar sobre esse encontro com o Chega, que de facto levantou imensas críticas, um partido de extrema-direita, com questões consideradas racistas, xenófobas, políticas anti-imigração. E eu gostaria de lhe perguntar... onde é que o seu projeto eleitoral e os ideais deste partido se encontram, ou porque é que fez sentido este encontro também para si? Sim, Flávia, como eu tinha dito, nós tínhamos objetivos específicos aqui na Europa. O primeiro objetivo, apresentar o nosso projeto político. O segundo, criar condições para a cooperação de política, formação diplomática por aí fora. E, por último, dar a conhecer a situação política, económica e social de Moçambique. Este era o nosso objetivo. E este objetivo nós achamos que devíamos dar a conhecer a todas as forças relevantes e reconhecidas pelo país. Portanto, Portugal reconhece, no Parlamento português, reconhece 9 forças, penso eu, que são 9 partidos que existem no Parlamento português, são reconhecidas pelo governo português. Então, eu como moçambicano, eu como candidato presidencial, eu devo respeitar a soberania do Estado português. Significa que eu tenho que contactar de igual forma todas as forças políticas reconhecidas pelo Estado português. Portanto, o nosso objetivo era exatamente dar a conhecer estas 3 variáveis que eu aqui já expliquei. Portanto, isso significa, vai depender dos partidos, das organizações com quem nós lidamos, se elas aceitam ou não aquilo que eram os objetivos da CAD trazidos para Portugal. E, neste momento, todos os partidos com quem nós falamos não colocaram nenhuma objeção aos objetivos trazidos pela CAD. Agora, a situação concreta das questões ideológicas, projetos concretos de cada um desses partidos, eu acho que esse é um problema do Estado português e dos portugueses. E nós não nos imiscuímos nisso. O que nós estamos aqui a trazer, quais são os objetivos do Venâncio Mondlane como candidato e os objetivos da CAD. Estes objetivos, se estas organizações acatarem,
pronunciarem sobre os objetivos nossos, nós não temos problemas absolutamente nenhuns e deixamos a questão portuguesa para os portugueses e para Portugal. Está confiante de que vai ser o próximo Presidente da República de Olha, Moçambique? Flávia, eu neste momento, se tivermos um jogo limpo, esperamos que seja o que aconteça, se tivermos um jogo limpo com respeito pela lei, respeito pela vontade popular, eu não tenho nenhum pejo em dizer de forma taxativa, clara e direta que eu ganho essas eleições de forma esmagadora e convincente. Veremos no próximo dia 9 de outubro. Venâncio Mondlane, muito obrigada pela sua presença neste Causa e Efeito. Obrigado.